Boa tarde, turma. Bom momento a todos. Vamos dar continuidade ao assunto, né, dos verbos no tempo indicativo, no modo indicativo, na verdade. E aqui a gente vai dar prosseguimento às locuções verbais, que é um assunto que vocês já viram, né? Lembrando a vocês, o que que é uma locução verbal? A locução verbal é aquela expressão formada por dois verbos, tá? Um verbo auxiliar e um verbo principal. E eles valem o quê? Como um único verbo, tá? Porque o sentido deles vai ser completado de um com o outro. Nas locuções, os verbos auxiliares, eles não têm sentido completo sem o verbo principal, ou seja, ele precisa de um verbo principal para poder complementar, tá? E o verbo é, auxiliar, ele serve o quê? Para enriquecer o sentido do verbo principal. Então, mesmo ele sendo um verbo auxiliar, ele também exerce uma função ali de enriquecer o verbo principal, tá? Lembrando a vocês que, às vezes, entre um verbo e uma locução, pode aparecer uma preposição. Às vezes, a necessidade de se usar uma preposição. Aqui no caso, ó, hei de conseguir esta vitória. Entre o verbo auxiliar ei e o verbo principal conseguir, a gente tem o quê? Uma locução, uma preposição. Para quê? Para fazer a ligação entre esses dois verbos, certo? Aí aqui a gente tem o quê? Os principais verbos auxiliares, tá? Os que são mais comuns da gente utilizar. O verbo ser, o verbo estar, o verbo ter e o verbo haver. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, para que vocês consultem e estudem esse assunto, inclusive a lista para consulta também. Tá? Aqui a gente tem a posição desses verbos, como eles se modificam, como eles não se modificam, tá bom? Então, é muito bom ter em mente esses verbos justamente para que vocês consigam, ao ler uma frase, perceber se ali é verbo auxiliar mesmo, se é locução verbal, ou se é um verbo comum, um verbo simples, tá? Muitos outros verbos também, eles podem acabar funcionando como verbo auxiliar. No caso, a gente tem o verbo ir, o verbo vir, o verbo andar, querer, ficar, dever, poder e muitos outros. Esses aqui de cima são os principais, tá? Mas o que não quer dizer que outros verbos eles também não tenham essa função. Quando eu digo assim, o sol vai subindo no horizonte. A gente tem aqui o verbo ir, né, modificado. Quando eu falo vai, eu estou falando do verbo ir, tá? Eu vou, tu vai, ele vai, ok? Então, o sol vai subindo no horizonte. Subindo também é o verbo subir, ok? Então, aqui nós temos dois verbos, certo? O verbo auxiliar é o verbo ir, que está na função, na conjugação vai, e o verbo subindo, que está no gerúndio, ok? Então, fiquem atentos a essas colocações e essas modificações também do verbo. Aqui, a gente tem o verbo ser, né? Bem aqui em cima. José foi classificado no concurso. Foi é uma palavra completamente diferente da palavra ser, né? Mas foi é o verbo ser conjugado, tá? Então, fiquem atentos justamente para a gente entender a posição do verbo e como é esse verbo nos outros modos, certo? Aqui a gente segue para os tempos compostos, tá? Que é um assunto que a gente precisa ficar atento justamente para a gente entender a situação, a posição do verbo em cada frase, em cada período. Nos tempos verbais compostos, a gente tem o emprego deles para expressar certos aspectos e sentidos especiais que não são bem traduzidos pelas formas simples do verbo. Tati, o que isso quer dizer? Vejam bem. Alguns verbos, eles não têm um sentido completo. Então, há necessidade de completar esse sentido, tá? Para que a ideia seja melhor expressa, tá? Os tempos verbais, nesse sentido de compostos, eles são empregados para expressar melhor esses aspectos e os sentidos diferenciados, tá? E o que não são, que podem não ter sido muito bem traduzidos no modo comum. Ah, é, o, os tempos compostos, eles são formados por locuções verbais que têm como auxiliares o verbo ter e o verbo haver sempre, tá, gente? E como principal, a gente vai ter qualquer verbo no particípio. Sempre o verbo vai estar no modo particípio,
tá? Lembra que a gente falou para vocês, os verbos, eles estão... A gente tem o verbo no gerúndio, no particípio, né? Então, o gerúndio é aquele que tem ND, tá? NDO. Caindo, subindo e tudo mais. Já no particípio, são aqueles que terminam com DO, sem o N, tá? Ah, ligado, terminado, comprado, tá? Então geralmente relacionados ao presente, certo? Aí a gente tem o quê? Tem o pretérito perfeito composto do indicativo, a gente tem o pretérito perfeito composto do subjuntivo, a gente tem o pretérito mais que perfeito, a gente tem o pretérito mais que perfeito do subjuntivo, do indicativo, o futuro do presente e o futuro do pretérito composto do indicativo, o futuro composto do subjuntivo, certo? A gente tem todos esses. Como no momento a gente vai focar especificamente em outros modos, a gente vai se atentar ao quadro que tem aqui abaixo, tá? A gente tem o quê? Como a gente está falando de indicativo, a gente vai focar nos verbos no tempo composto do indicativo, ok? Aqui a gente tem, né, os tempos verbais compostos, eles são formados por locuções verbais com a seguinte estrutura. Primeiro, o verbo auxiliar, o verbo ter ou o verbo haver e o verbo principal, que vai ser o quê? Qualquer verbo no modo particípio, tá? Então, a gente tem o quê? Tempos simples e tempos compostos. Quando eu digo ela ligou, é uma ação que foi terminada. Ligou, pronto, aconteceu, acabou. Agora, no tempo composto, eu digo o que para vocês? Que tem um sentido, que ganha um novo sentido. Ela tem ligado. Tá? Nesse primeiro quadro aqui que a gente tá, gente? Aqui em cima. Ela tem ligado. Isso quer dizer o quê? No pretérito perfeito, indica algo que vem acontecendo continuamente, tá? Ela tem ligado, ou ela tem ligado durante a tarde, ela tem ligado todos os dias, ela tem ligado todo mês, tá? Então a gente percebe o quê? Que ela ligou tem um sentido de que alguém praticou uma ação terminada. E já no tempo composto a gente tem o quê? Ela tem ligado, tem acontecido continuamente, tem um novo sentido, ok? Aí aqui, ó, vocês podem perceber a estrutura do verbo, da locução verbal. Aqui, ó, ela, né? No caso aqui, o sujeito, que a gente tem um pronome pessoal, tá? Ela, aí tem ligado, a gente tem dois verbos. Tem o verbo ter, tá? Que é o verbo ter ou o verbo haver sempre, certo? E ligado, que é do verbo ligar. Então, ela tem ligado. A gente tem o verbo ter, que é o verbo auxiliar, e tem o verbo principal no particípio, que é ligado, ok? Aí a gente tem aqui também pretérito mais que perfeito. Nós já faláramos que é no modo simples. E aqui no tempo composto, a gente tem nós já tínhamos falado. Então, nós temos o quê? Dois verbos, o verbo ter, né, que é o verbo auxiliar, e falar, que é o verbo principal que está no particípio, tá? Notem, gente, que aqui a gente, bem aqui que algumas pessoas cometem aquele erro do gerundismo, tá? Vou falando, vou ligando, tenho ligando, aí acontece o erro. Aqui a gente tem o tempo composto, né, no indicativo, e ele tem essa posição e com essa estrutura. O verbo ter ou o verbo haver com o verbo principal no particípio. Futuro do presente é a mesma coisa. Eu viajarei. No tempo composto, eu terei viajado. E aqui vocês têm que lembrar da regrinha dos tempos, tá? O tempo verbal futuro do presente, ele indica o quê? Algo que vai acontecer num futuro próximo, tá? Então, amanhã, a esse horário, já terei viajado, tá? E aí a gente tem o quê? O futuro do pretérito, que é aquele modo que uma coisa só acontece em função de outra coisa que também já aconteceu, tá? Eles estudariam.
eles teriam estudado. Caso tivéssemos chegado cedo, eles teriam estudado. Então, aqui é sempre bom que vocês retornem lá para aqueles modos, né, para a função de cada tempo verbal, para que vocês tenham em mente esse tipo de situação, onde que cada um vai ser encaixado. Assim, usando o verbo auxiliar ter, ou mais raramente o verbo haver, mas o particípio do verbo que quer conjugar, podemos formar tempos compostos da voz ativa. Cantei, pretérito simples. Tenho cantado, pretérito perfeito composto. Cantarei, futuro do presente no modo simples. Terei cantado, futuro do presente no modo composto. Tá? Aqui nós temos o modo composto do indicativo. A gente tem o quê? Nesse quadro aqui de baixo, tá? Pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do presente, futuro do pretérito composto, tá? Então, aqui, ó, vocês já acompanham esse quadro. Vocês acompanham esse quadro. Aqui a gente tem o verbo auxiliar, o verbo ter ou haver, e o verbo principal no particípio. E aqui, ó, ele mostra para vocês o sentido que cada um vai ter, tá? E um exemplo, para que vocês observem o verbo, ó. Por exemplo, tem chovido demais ultimamente. Aqui está no pretérito perfeito. Tem chovido demais ultimamente. A gente tem o verbo ter, né? Tem. E tem o verbo chover. Tem chovido demais ultimamente. Então, o chovido, ele já indica o quê? Que ele está no modo... que ele está no particípio, tá? E o verbo tem, ele está ali de auxiliar. Porque eu não poderia começar a frase com chovido muito recentemente, ultimamente, chovido demais ultimamente. Chovido demais ultimamente é o quê? Não tem sentido. Então, a gente precisa o quê? Do verbo auxiliar, né? Para demonstrar qual é o sentido da frase que a gente quer expressar. Do mesmo jeito que eu não posso dizer tem demais ultimamente. Tem o quê? Tem chovido demais. Então, o verbo principal, ele tem ali destaque na frase. Ok? Mais pra frente, a gente vai estudar, né, um pouco mais sobre as vozes do verbo, né, a voz ativa, a voz passiva, para que vocês relembrem, porque é um assunto que vocês já estudaram. E aí, a atividade para casa vai ficar aqui, essa página 60, para vocês responderem, tá? O pare e pense. Façam a leitura, gente, da página 58, da página 59, estudem os quadros e tentem responder a atividade. A gente vai seguir na próxima aula para os tempos compostos das formas nominais. Aí eu vou fazer um apanhado também para vocês das formas verbais e formas nominais para que vocês tenham isso em mente, tá bom? Então, já vão fazendo a leitura da página 61 assim que vocês terminarem a atividade. Por hoje é só. Cuidem-se bem e até a próxima aula.